Anticoncepcional foi a revolução dos anos 80 para a vida das mulheres. Será que até hoje ele é ótimo e perfeito e é a única opção que a gente tem? Vamos ver. Quando foi lançado, foi maravilhoso, né? Sim. Uma liberdade para as mulheres. Todo mundo achou o máximo, que eu posso não engravidar e tudo mais. A pílula foi revolucionária mesmo, uma liberdade. Mas com o tempo e com o estudo, a gente viu que não eram só flores, né? Que tinha muita coisa aí que poderia prejudicar a saúde das mulheres, né? Todo medicamento evolui. Sim. Né, Mari? Não era e a esse medicina que ia ficar, continua evoluindo, né? Eu acho que isso que é o principal. Então, a gente sabe hoje de mais coisas do que sabíamos na época que foi lançado, obviamente. Então, o que a gente precisa ter na mente? Mas ninguém pode tomar anticoncepcional na vida? Cara, se é uma pessoa que não tem condições de ter outro método, né? E que tem risco de gravidez, que pode engravidar 47 vezes na sequência, é óbvio que eu preciso usar alguma coisa para essa pessoa. Mesmo né? Porque engravidar risco, né? muitas vezes não é bom nem para ela, nem para a sociedade, nem para as crianças, porque hoje em dia é muito difícil criar uma criança, certo. Né? Então, existem algumas pacientes que são elegíveis, obviamente, de uso de anticoncepcional. Aí a gente vai falar um pouco assim, sei lá, o público que eu atendo, a grande maioria das minhas pacientes não utilizam anticoncepcional. Porque elas pesam risco-benefício, elas entendem, eu explico, e elas acham que isso, né, não é uma indicação, olha, sai daqui, você toma anticoncepcional, eu te odeio. Não. Mas sempre o médico tem a obrigação de passar para o paciente riscos e benefícios. E aí cabe a ela a escolha, né, da melhor coisa que ela deve fazer para a vida e para a saúde dela. E a grande maioria das pacientes, quando você fala, né, sobre os riscos, elas já saem fora e já querem optar por outras coisas. Vamos esclarecer aqui, Mari, quando você fala anticoncepcional, a gente está falando tanto da pílula quanto da injeção. Sim. Né? Porque às vezes adesivo, a pessoa... Adesivo, isso. Tudo que tem aquele hormônio... sintético, né? Isso. Eu já tenho algumas pílulas hoje que têm hormônios... quase bioidênticos, digamos assim. Hormônios mais similares aos hormônios que a gente produz. Tá. Mas que são, obviamente, um pouquinho melhores do que as outras que a gente já tinha, mas a grande maioria são de hormônios sintéticos e isso que tá o grande problema. Quando a gente introduz no nosso organismo um hormônio totalmente diferente do que a gente produz, a gente tem os riscos disso, né? Assim como a gente já viu várias vezes falando sobre a reposição hormonal, que antigamente a gente usava sintético, hoje a gente usa bioequivalente, bioidêntico, isomolecular, como queiram chamar, todos os nomes são corretos. Mas a gente tem um ganho muito grande para a mulher e uma diminuição muito grande de riscos, né? Então precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente tem as alterações metabólicas. O anticoncepcional, ele pode mexer com a parte glicêmica, pode alterar todo o metabolismo glicêmico dessa mulher. Pode alterar metabolismo hepático, metabolismo renal, né? Então eu tenho que ver todos esses exames dessa paciente antes de entrar com essa medicação, né? Tem o risco de trombose. Quantas pacientes eu já peguei que tiveram trombose por uso de anticoncepcional oral ou injetável? E jovens, né? Muitas jovens. Né? Muito. E às vezes você investiga, elas não têm nada. Não tem trombofilia, não tem nada. Era o uso do anticoncepcional mesmo, puro e simplesmente ele. Teve agora uma onda de depoimentos no Instagram de jovens, assim, 22, 23 anos, contando seus relatos mesmo, né, de trombose, e o diagnóstico só foi fechando, acho que é por eliminação, né? Por exclusão. E assim... Era isso só. Só pelo uso mesmo do Eu já tive várias, eu já anticoncepcional. tive pacientes atletas que tiveram trombose no braço, na perna. Nossa. Né? Tudo por uso Sério? disso. Então, esses são os malefícios mais comuns e mais estudados que a gente tem, né? Isso sem contar da síndrome pós-anticoncepcional, lembra? A gente já falou sobre isso. O pessoal gostou muito desse A tema. deficiência, a alteração que a gente tem na perda de peso durante o uso do anticoncepcional, então a gente acumula mais gordura, a gente tem uma dificuldade maior de ganho de massa pela alteração, né, do bloqueio hormonal que a gente tem.
Então, eu acho que tem que ser uma situação, como eu disse, compartilhada médico-paciente, exposto o risco-benefício e, obviamente, optado pela melhor escolha juntamente, os dois juntos. Tá. Mari, quais seriam as opções para quem não vai mais usar o anticoncepcional? Olha, vi esse vídeo, tô ciente, não quero mais. O que a gente faz com essa paciente? A gente tem os LARCs, né, que acho que são os métodos mais queridinhos hoje das pacientes, que são os métodos de longa duração, né, que são o DIU. Aí tem o DIU hormonal, tem o DIU de cobre com prata. O DIU hormonal, mas tem hormônio, tá, mas é uma progesterona, né, não tem o estradiol, que é o grande lance do perigo aí. E é uma concentração baixíssima para ser consumida em 5 anos, e ainda é local. 95% do efeito desse hormônio é local dentro do útero. 5% só que é absorvido via sanguínea e que pode ter efeitos sistêmicos, mas isso é muito, tanto é que é super seguro para pacientes que tiveram trombose, que tiveram câncer, hormônio dependente e tudo mais, né? Então, o DIU é uma opção super bom. Tem aquele implante de 3 anos que a gente põe no braço, né? Que também é só progesterona, ele tem um efeito anticoncepcional muito bom. E tem os outros implantes, que aí cada implante que a gente tem uma indicação, né? Tem implantes para hiperestrogenismo, então pacientes com hiperestrogenismo, com mioma, com endometriose, com adenomiose, né? Que também tem a função anticoncepcional. Também é anticoncepcional e trata essa doença, mas tem que ser feitos para tratar a doença e não numa paciente que não tem hiperestrogenismo, que aí ela vai ter efeito colateral. E a gente vem naquele mesmo coisa que a gente falou uma vez num vídeo de suplementação, da falta de indicação correta e os danos que isso traz, né? Então por isso que se fala tanto sobre esses implantes, que é proibido, que todo mundo quer proibir, porque só dá porcaria. Gente, para quem precisa, esses implantes são super importantes. É só a questão de serem feitos com responsabilidade. E não para uso estético indiscriminado. Exatamente, né? E tem as pacientes que querem ficar sem nada também. Sem nenhum tipo de anticoncepção. E que vão controlar o ciclo de acordo com tabela, com usar o preservativo. Exatamente. Né? Da forma que elas preferirem. Então, acho que isso tem que ser falado, né? Isso é uma coisa muito importante, precisa ser falada. A gente precisa alertar as pacientes com relação a isso. Não adianta a gente falar, não, é o que tem, vai aí, toma. A gente precisa avaliar essa paciente antes de dar um método anticoncepcional para ela. E se ela tiver uma alteração já prévia, você vai piorar com o uso do remédio, né? E tomar muito cuidado com a questão da trombose. Eu acho que isso são as coisas mais importantes que a gente precisa olhar, precisa ver, e a gente precisa acordar para isso, que isso está na nossa cara e tem gente que não percebe que está acontecendo. Espero que vocês tenham curtido. Eu acho que sério aqui, hein? Isso é muito importante. Tchau, tchau.